Por que você quis mudar de sistema? Na verdade, porque criar seu próprio sistema é meio complicado. Não, é você o Destinos Imaginários e aí depois veio Ah, sim. Porque... Tá. O módulo o 6 módulo 6. Então, o Fate tinha um problema Uhum. pra mim. Que era tudo muito perfeito. No sentido de que você dá uma experiência prazerosa pra galera, mas ele, por ser um jogo narrativo, ele dá um certo controle das coisas que estão acontecendo em volta do personagem. Uhum. Não só do que o personagem pode ou não fazer. Então tem uma diferença entre você falar, tudo bem, eu tô aqui tô fugindo dos meus inimigos numa motocicleta em Las Vegas, Nevada, no meio do deserto, passando pelo Canyon, e aí eu vou testar minha condução para ver se eu consigo ou não fugir. Se eu for bem sucedido, dependendo do grupo, o sistema permite uma contribuição do tipo, não só eu consegui escapar, como uma rocha acertou o meu inimigo. Então já é o que eles chamam de player agency, tipo, é você dar um pouco de narrativa pro jogador em cima do universo de jogo. Isso é uma característica, não é bom nem ruim. Mas eu queria um jogo que desafiasse um pouco mais e eu queria tirar um pouco disso. Só que se você tentar fazer isso no Fate, você quebra o sistema. Então eu criei um segundo sistema em paralelo que pudesse de fato desafiar os jogadores. E esse sistema criado primeiro o Destinos Imaginários não é D6. O Destino Imaginário é aquela versão do Fate. É uma adaptação do Fate. E o módulo D6, você adaptou alguma coisa? Você pegou vários? O que foi? Eu usei o sistema D6, que é do West End Games do Star Wars. Tá. O Open D6 ele é aberto, que nem o D&D é. E peguei o módulo mais simples que tinha, traduzi ele, e aí eu comecei a mudar as coisas. Então foi... Eu ainda peguei algumas coisas do Fate que dava pra usar, por exemplo, regras de zonas, para medir distância e movimento. É do Fate aquilo, não tem... Então foi uma mistureba, mas a mecânica do jogo é a do sistema D6. Tá. E aí você passa por esse... você fez o módulo D6. Qual que é o seu terceiro... você teve a ambientação, você teve a expansão. É o seu quarto livro. Não, então agora eu tô meio que ao mesmo tempo... Tá no site lá. Eu também lancei o Masmorras Esquecidas, que é um retroclone, é uma alteração do White Box, que é um retroclone do D&D original. Tá. Você pegou algumas regras... peguei, que tava na comunidade Old School, do RPG, tem a comunidade Old School no Facebook e... Agora... No Facebook brasileiro? Sim, brasileiro. E o Gilvan, eu não vou lembrar o nome dele, desculpa, mas ele lançou um doc com a tradução do White Box. Eu peguei aquele texto e ele lançou sob a mesma licença, licença OGL, Open Game. Peguei aquele texto, incluí minhas coisas, mas um pouco, tipo, algumas classes do AD&D que tinha, tipo Ranger, né? Expandi isso um pouco, trouxe alguns elementos de outros sistemas que tentavam fazer a mesma coisa, que é simular o D&D original, e lancei, tá lá. A ideia era fazer alguns módulos de Dungeon Crawl e tal, mas nunca foi... Não, isso ainda não consegui fazer. Aí você já foi seduzido por um outro projeto que é o Witcher... The Witch Hack. The Witch Hack. Que era... a ideia era pegar o The Black Hack. Então primeiro é muito hack. A ideia de hack. O que é? É que foi... Isso nasceu junto com a OGL. Então... quando o D&D foi lançado sob a Open Game License,
ele também trouxe todos os termos que qualquer pessoa podia usar para qualquer finalidade, inclusive comercial, desde que você continuasse na mesma, lançasse material open content, material aberto também. E aí qual que foi o lance? Quando a Wizards lançou o D&D 4ª edição, ninguém gostou. Né? Quer dizer, algumas pessoas gostaram. Mas teve uma grande parcela que ficou no Pathfinder, por exemplo, que nada mais é do que um hack também, se você for ver, segue o mesmo princípio. Não, a gente vai ficar nessas regras e a gente vai fazer desse jeito. E aí um grupo de pequenos editores lá nos Estados Unidos começaram a cada um lançar a sua própria versão do que eu acho que é o D&D. Então a minha versão do D&D era essa. Então aí tinha o cara do Swords and Wizardry, aí tinha o outro do Basic Fantasy. E teve o David Black, que lançou o Black Hack, que é uma versão minimalista, bem simples, pouquíssimas páginas, e eu vi ali um pouco de aventuras fantásticas, mas atrelado às regras do D&D. E eu pensei, como seria tirar um pouco isso e usar tipo uma mecânica usando só dados comuns de 6 faces. De novo, lembrando o Aventuras Fantásticas. E como seria também puxar um pouco a temática dos RPGs britânicos dos anos 80, que incluiu Aventuras Fantásticas. Que eu acho que os RPGs britânicos, eles por si só, têm umas características únicas deles. Né? Então, como seria usar o The Black Hack para isso? Né? Então, eu esbocei ali alguma coisa, a ideia era, por meio de suplementos, justificar isso. E é uma ideia. Tá lá. E aí você tá pensando... Você tá fazendo o que agora? Não. O que você tá escrevendo? Eu tenho um monte de coisa escrita que parei na metade. Tem um cenário que funcionaria tanto para o módulo A6 quanto para o The Witch Hack. Seria uma versão dupla, né? Que é a minha visão do Warhammer. Fantasy. Então pegaria um... Sim, seria aquele medieval podrão, com aquele lance meio pós-império e um pouco de uns elementos de espada e feitiçaria, e tá ali, mas tá encalhado. O projeto tá sendo escrito, mas... e esse é o que você está fazendo agora? Agora, nesse os momento. últimos que não que você está escrevendo essa semana, mas que tá... Sim. E tem um outro que é de um dia trazer um Nereus reformulado próprio. Aí sem fate. Sem nada. Assim, ainda vai ter os textos, porque é conveniente se reaproveitar texto. Sim. Mas tem muita coisa de traduzir, e adaptar, e mudar, e testar, que a gente acaba aprendendo. Então, tudo que eu fiz, tipo, nesses últimos anos, foram jogos completos, são regras, elas funcionam, mas sempre tem alguma outra coisa que a gente acaba querendo fazer diferente. Então, é uma síndrome. Você terminou um projeto, você olha para ele e fala, eu teria feito isso diferente. Mas ele terminou, você já publicou. Você não vai conseguir voltar. Você sempre faria diferente. E aí o seguinte é sempre uma versão que procura ser melhor do que a anterior, ainda que usasse qualquer Ou você simplesmente abandona as regras e começa outra, né? Como você fez. Exatamente. E vai experimentando também, que é um pouco da... E eu sei que... E Nova Sampa? Nova Sampa saiu algo parecido. A Nova Sampa, a ideia era fazer São Paulo Cyberpunk. Saiu algo parecido, que é o Nova Nerid, que é um suplemento do módulo 6 RPG. Tá? Mas ele saiu sem aquela identidade de ser assumidamente São Paulo. Né? Então você fez esse suplemento também. Cheguei a fazer, sim, mas não era aquela ideia de pegar São Paulo, a realidade de São Paulo, as coisas que acontecem em São Paulo e fazer... Que é uma ficção científica, um cyberpunk, né? Dentro da própria... da cidade que a gente conhece. Né? Então, eu não sei porquê, mas talvez justamente por conhecer São Paulo e ver que aquilo não estava parecendo São Paulo
de forma alguma. Eu não ousei chamar aquilo, fazer qualquer referência. Nem, aí, originalmente eu estava pensando em pegar os mapas que estão em Nova Nerid, que tipo, são de o que saiu no suplemento de São Francisco, justamente pelo... não vou pegar o mapa de São Paulo agora para explorar a região, sendo que eu tenho essa ideia de um dia fazer São Paulo Cyberpunk. Que nas palavras de Mike Pondsmith, é a cidade mais cyberpunk que ele conhece. Quando ele veio para o Brasil em 98, não, 99, foi 99. Eu já não me lembro. Não, foi 99, foi no Galpão Fábrica. Ele veio por causa do Castle Frankenstein e, inclusive, né, agora está se discutindo muito do Cyberpunk 2077, né? Até a gente está vivo chegar lá em 2077, a gente vai ver se 2120, né? O Cyberpunk nunca chega, entendeu? É impressionante. A gente tenta adivinhar, mas não dá. Todos os seus livros estão lá disponíveis. Como que você usa, o que você usa o processo para digitar, escolha de imagem, edição? Sim. Porque tudo você faz. Bom, eu uso o LibreOffice e pronto. Mas assim, eu dei uma esmiuçada em como fazer a tabulação funcionar no OpenOffice com um nível de detalhes e acessar menus ali que não é o que a gente está acostumado a fazer. A ideia basicamente é pegar sempre desenhos que estão ou lançados em alguma licença aberta, tipo Creative Commons, ou domínio público, que tem um monte na internet. Então tem, por exemplo, o Nova Nerid, ele usa fotos da Rússia e Tóquio, nada a ver com o mapa de São Francisco, mas é o que tinha de aberto, inclusive o mapa. O mapa é do OpenStreetMap, com uma palheta de cores não, né, porque é monocromático, mas de alto contraste, que também a pessoa lançou em open source. Então, a ideia é garimpar as artes em diversos sites, pegar tudo que me é permitido e fazer. Até as fontes eu me preocupo. E você demora quanto tempo, mais ou menos, para escrever um? Muito tempo, porque eu paro, aí eu começo outro, e aí... Mas, por exemplo, se eu tivesse a disciplina, coisa que eu não tenho, escrever um suplemento tipo Nova Nerid levaria uns 2 meses. Com, então, 20 páginas, 22, 25 páginas que tem o Nova Nerid, eu não lembro agora. Usando já regras estabelecidas. Pronto, se fosse elaborar regras, traduzir, até a tradução dá um trabalho, porque se você chamou uma coisa você traduziu um termo como furtividade, você vai querer usar furtividade o resto do texto, né? Então, você tem que tomar cuidado de não chamar a mesma coisa de outra, usar um outro termo. Então tem uma revisão que tem que fazer, você tem que marcar o texto, fazer com garantia. Aí você faz tudo isso sozinho? Sim, às vezes na hora do almoço, a gente almoça rápido e senta e dá uma olhada, ou vê 20 minutos por dia, 1 hora sai. Tá. Nesse sentido, uma questão. Você posta em algum lugar quando você escreve, ou você só posta no site, você divulga? Então, eu recentemente abri uma página no Face para compartilhar o material, o post do blog no Face. Nereus. Nereus RPG, exato. É a página do blog no Facebook. Mas assim, a gente coloca, mas não tem, acho que 300 likes. Nunca vi ninguém compartilhando, mas... Eu já compartilhei. Já? Já. Olha, então... Só que é o antigo Nereus, né? O antigo. Quando saiu o antigo. Sim, aquele que... lembrei.
É verdade. Mas naquela época não tinha página. Não, tinha o blog. Exato. Mas aí pra pessoa pegar o link do negócio, colocar fazer um comentário a respeito daquilo. Você tem que ser meu truta pra fazer isso. Não vi ninguém compartilhando. Tá. Na verdade, quando eu faço, a gente fica um pouco. A gente sabe. É zoeira. Tudo isso que a gente faz é zoeira. Mas a gente dá um trabalhinho, é um hobby que dá um trabalho. Você gasta tempo do seu almoço, você gasta seu tempo livre, você pensa em regras, você traduz. E aí quando eu teve dois momentos. Uma vez eu divulguei um fanzine de Fate e teve um RPG chamado Modern Dragon, que era... O cara pegou o Old Dragon e fez um RPG de ação moderno. E a reação dos autores, quando você faz isso, é a reação que eu teria, é exatamente a mesma reação que eu teria se alguém compartilhasse daquele jeito, naquele momento. Porque é lembrar que tem aquilo. Falar, tem algum suplemento de Fate para fantasia medieval? E tipo... lembrar do que o cara escreveu ali é um pouco do... Já que está todo mundo fazendo, já que está todo mundo produzindo, os jogadores em tempos de crise são os únicos que provêm algum material dentro da comunidade de jogo. E aí quando uma outra pessoa compartilha um material amador, que é o que eu faço, tipo, ajuda muito, sabe? Dá um... Eu vejo pela reação das pessoas quando eu compartilho essas coisas, quando eu faço resenha ou quando eu comento no blog e eu compartilho ali, eles falam, pô, que da hora e tal. É um pouco isso, sabe? Então a página do Facebook era justamente para isso, para a pessoa ter mais compartilhar e curtir e tal, aquela coisa. Mais uma voz. E assim, hoje em dia nós temos no Brasil uma iniciativa que é o Dungeonist. Sim. Você pensa em colocar material lá, não colocar? Eu penso sim, porque eu acho que o Dungeonist vai virar o Drive-Thru RPG do Brasil. Que é um site de vendas, né, de RPG online. Também tem a venda física, né, mas lá, o Dungeonist ainda está experimentando print on demand, né? Eles estão, mas não são para todos os títulos. Eles estão... um negócio, mas é o começo. O Drive-Thru RPG começou do mesmo jeito. Não era todo o título, não era... E vai. E eu acho que vai. Assim, se permitir... Você pensa em fazer um selo? Sim, mas lançar... Eu sei que um material melhor. Isso sim. O material hoje que eu faço, eu vejo muito de aprender. Cada suplemento, cada livrinho que eu faço e tal, é um pouco melhor do que o outro. Então eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu queria colocar num site já como o Dungeonist. Você está chegando lá então? Sim. Sim. Próxima. Não sei o que vai ser. Porque agora eu tenho opções, então eu não sei qual dessas vertentes eu vou pegar e fazer alguma coisa. Você tem o D6, você tem o The Witch Hack. Sim, o Destinos Imaginários, que é a releitura do Fate, que eu acho que tem um apelo muito grande. É o que daria para escrever mais coisas, na minha opinião. Então, se fosse para escolher hoje, talvez eu escolhesse o Fate para escrever. Mas, não sei. Eu ainda não decidi. É um processo. Você está fazendo. Bom, agora o jeito é esperar. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dele, está no site de graça. O D6, só precisa de D6, né? Papel e caneta. Sim, muitos, mas precisa. Bom, e você acompanha o cenário atual, o brasileiro, estrangeiro, o que você... O último RPG que eu comprei foi o Chopstick, que é do Igor Moreno. Da Redbox. Saiu pela Redbox? Não, da Redbox. Acho que sim. Porque eu acompanho o financiamento. Eu contribuí e tal, pedi a versão. E esse foi o último e faz um tempinho já.
Eu estou consumindo mais PDF agora do Drive-Thru RPG. Tá. Mas é aquela coisa, cada vez mais eu vejo que RPG realmente é muito do que a gente lê, passa. A gente nunca vai jogar, a gente nunca vai... A gente guarda pra gente, né? O prazer da leitura. Exato. Prazer da leitura. E aí eu não sei mais se eu quero ler o RPG, eu quero consumir o RPG com esse objetivo. De ler. De ler, exato. Quero jogar. E aí isso com certeza vai influenciar o que eu for fazer daqui pra frente, mas também vai influenciar as decisões que eu tomo enquanto que jogo que eu quero jogar. Então tem, por exemplo, eu sei que o grupo que eu tenho atual é um lance que aparece de domingo às vezes, quando a gente está bem humorado, eu e meu irmão. Então não é algo frequente, por exemplo. Agora, o que eu apresentaria ali naquela hora? Eu não vou querer um livro gigantesco com uma novela, que nem, agora saiu o novo Vampiro à Máscara, com cenário envolvente e tal. Não, eu prefiro um Index Card RPG, que é um RPG indie. Na verdade, não devia falar indie, porque indie tem todo aquele viés narrativo, ele não é narrativo necessariamente. Mas o autor disse, cada parágrafo que eu coloco aqui, ele foi feito para ser usado na mesa. Então, eu acho que esse é o futuro. Eu acho que a crítica que o autor fez era, o autor de RPG tem que parar de ser um escritor frustrado e lançar um material que, é um jogo. O RPG é um jogo. Então todo o material vai ser dedicado àquilo. Ele não vai ser feito, não vai ser desenhado para ser um livro para você ler e colocar na estante. É um livro que você vai talvez ler, mas com certeza levar para a mesa de jogo. Então talvez você nem leia o livro até o jogo começar. Isso é um pouco de volta às raízes, se você for pensar nos módulos do D&D, mas também é uma versão bem prática do que é, de entender o que é o RPG. Assim, não é uma novela, não é um romance, não é um jogo necessariamente de contar história, mas no fim da sessão você tem uma história para contar. Eu acho que essa é o que eu tenho buscado. Então, Index Card RPG, tem muita coisa do espadas afiadas, feitiços sinistros, está indo nessa também. Tem um pouco da galera do Old School que está lançando módulos só para isso. Tem um suplemento cyberpunk chamado Augmented Reality, que é realidade aumentada, que são só tabelas e geradores de cenas. Você compõe uma cena, você compõe um elemento de jogo, um membro de gangue, uma corporação, e consegue... E tem tabela que estabelece relações entre o que você acabou de criar. Tudo isso para surpreender o próprio mestre, improvisar em cima disso. Então não tem nada ali que você leia e fala, nossa, que leitura prazerosa. Mas durante o jogo aquilo vai funcionar. E eu acho que essa é a direção. Primeiro que isso reduz drasticamente o material, né? O material. Então talvez a gente volte a enxergar o RPG como algo menos dramático. E eu acho que isso é bom até mesmo para ensinar as pessoas, tipo, não tem nada, a gente não precisa de uma sessão zero, a gente não precisa chegar e marcar um dia só para construir personagem. O Twerps tá ótimo, né? No fim tudo vai voltar ao Twerps. Bom, um último questionamento. Você falou que demorou muito para ir nos eventos. Você foi em alguns, gostou? Sim, então, a primeira vez que eu fui no Encontro Internacional foi com a escola. Na verdade, acho que... Aqueles eventos de sexta-feira que ia... Exatamente. E eu acho que não teria como eu ir de outra forma. Simplesmente porque era em São Paulo. E por mais que, você mora em São Bernardo e tal, mas a gente não tinha essa coisa de pegar o... Isso é muito novo também. A gente faz isso para ir trabalhar, o que é um pouco irônico, né? A gente, e se ferrar desse jeito para ir trabalhar, não tem problema, mas para ir para
complicado. Eu acho que... Mas então não tinha outra forma a não ser ir pela escola. E todos os encontros internacionais que eu fui foram nas sextas-feiras. Você não ia no sábado e domingo? Ou você foi só muito mais tarde? Eu acho que eu nunca fui que não fosse sexta. Ah, não! Eu fui, mas aí foi com você, inclusive. Sim. Sim, mas eu já tinha carro e renda. Sim, bem mais tempo. Sim. Hoje você frequenta algum lugar, você vê... Porque hoje em dia tem alguns eventos, assim, a gente vê Dungeon Geek, tem... Não. Loja, etc. Você não, justamente porque... Eu não sei, eu acho que... Não sei, o tempo não dá. É de noite, pra mim RPG, eu gosto do RPG em outro contexto. E talvez por isso eu prefira bem mais uma sessão despretensiosa num domingo do que efetivamente fazer disso um evento para ir organizar o dia. Exato. Então eu acho que não, no momento eu não tô um pouco antissocial também. Então, mas eu acho que assim é isso. O RPG tá aí para quem quer no evento, para quem não quer ir, não tem problema, entendeu? Entendi. Bom, obrigado, né? Valeu. Gente, foi isso. Tchau, até a próxima. Valeu. Até mais.